Olha, organizar as contas e alcançar a tão sonhada liberdade financeira parece um desafio distante para muitos brasileiros, não é verdade? Especialmente aqui na nossa região. Mas um novo livro lançado em Manaus promete mostrar que esse caminho é possível com educação e estratégia. É isso mesmo. O professor e escritor Francisco Costa lança no sábado a obra Inteligência Financeira: Como Construir Liberdade. Esse livro une a teoria dos investimentos com a prática do dia a dia, mostrando que é possível, sim, recomeçar e construir patrimônio, mesmo começando com muito pouco. E para dar as dicas práticas de como mudar a sua realidade com o dinheiro e falar sobre o lançamento desse livro lá no Palacete Provincial, a gente recebe ele aqui, o professor Francisco Costa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu que agradeço, viu? Agradecer também, se vocês permitirem, o Canoa da Cultura, né, na pessoa de Evaldo Ferreira. Inclusive é lá que a gente vai lançar, através do Canoa da Cultura. Então é um grande prazer. Já convido também os de vocês, né, os telespectadores, para que possam participar. Vai ser sábado, às 10 horas da manhã. Então, será um grande prazer recebê-los lá, tá? Além de mim, vai ter vários outros autores amazonenses. É um evento do Canoa da Cultura. Então, é um grande prazer recebê-los, com certeza. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai reforçar esse convite, professor, porque a gente ainda tem muito que conversar sobre esse livro. E aí, conte um pouco para a gente, né, da sua trajetória como educador financeiro também e quando que o senhor sentiu a necessidade de passar esses conhecimentos para um livro e deixar essa obra acessível aí para todo mundo. Muito boa pergunta. Pois é, a minha história, ela é bem complexa, assim, Eu sou um observador da vida, né? Eu gosto muito da vida, eu sou apaixonado pela vida. Eu vim ter a primeira experiência com literatura na faculdade, por incrível que pareça. No ensino médio a gente tem literatura primeiro, segundo e terceiro ano. Mas a minha realidade foi diferente. Então eu estava ouvindo a professora falar ainda agora e eu estava revendo algumas coisas. Eu não fiz o ensino médio, eu fiz aquele provão da SEDUC, aqui mesmo, no Amazonas, que eu não sou amazonense, no caso de berço, mas eu já me considero porque estou aqui há muitos anos, né? Então, aí as minhas inquietações, eu não fui orientado na família, porque a família não tinha essa orientação para me passar, então a gente entende perfeitamente. A gente só dá aquilo que tem, né? Não tem como eu externalizar algo que não tenho internamente, nem eu, nem você, nenhum de nós, né? Nenhum do ser humano. Então, assim, eu aprendi com a vida. A experiência que eu tive na escola também, em relação à vida, foi uma educação muito acanhada. A faculdade, claro, me contribuiu muito com o meu desenvolvimento, abriu portas, especialmente para a questão de leitura, mas as leituras que me orientaram são leituras que é como se fosse entretenimento. Okay. Para a vida mesmo não contribui. Só que eu não me conformo. Assim, se eu tenho inquietação, eu busco respostas, né? E onde foi que eu fui encontrar essas respostas? Foi em bons livros, né? E como ter acesso a bons livros se ninguém me indicava esses bons livros, né? Difícil também. Então, esse é meu quarto livro, mas eu iniciei uma espécie de textos, não sabia nem se ia publicar, né? No que diz respeito à literatura, mas pensando no aluno. Okay. No aluno, porque quando eu saí da faculdade, eu fui para a sala de aula e eu fiz letras. Letras é para trabalhar Fundamental 2, especialmente ensino médio, né? E eu percebi a ausência que a gente tem até hoje, infelizmente, de uma educação para a vida. E quando se fala em literatura, o que a escola apresenta, passa para os alunos, é muito fraco. É apenas aquele movimento, são 3 anos, cada ano ali passa alguns movimentos, então é muito superficial. Você fala movimento X, principais autores, principais obras, né? E característica, um trabalhinho, acabou. Aí você sai do ensino médio sem saber o que é literatura e muito menos como fazer literatura. Então a gente esquece, a gente enquanto educador, esquece de trabalhar o principal, que é a criatividade. Okay. Nós somos altamente capazes, né? Lá em Ribeiro disse que nós temos 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. Se nós temos tudo isso, nós somos muito capazes. Nós, seres humanos normais, somos muito capazes. Mas nós não estamos sendo treinados como deveria ser. Está longe disso, né? A escola, infelizmente, hoje, isso talvez magoe alguém, mas é o que eu acredito. A escola hoje, ela no máximo, dá cursinho da disciplina. Cursinho ruim,
das disciplinas. Porque não trabalha para a vida. No ensino médio, no meu ponto de vista, obrigatoriamente teria que ter produção literária a partir do contexto de vivência escolar e comunitário. Isso iria trabalhar a criatividade de forma que esses alunos iriam entender e se reconhecer mais e daqui a pouco iam estar produzindo e seguindo caminhos com escolhas autônomas. Por quê? Porque está sendo realmente trabalhado isso. Para essa questão financeira, também não foi diferente. Criança já comecei a trabalhar, que a realidade era, sou nordestino, a realidade era muito difícil e aí eu tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a vender e comprar e vender alguma coisa, né? E com 18 anos eu vim para Manaus. Então eu já tinha essa experiência de compra e venda e tal, de comercializar alguma coisa, já tinha experiência com algum dinheiro. Eu cheguei aqui, nunca tinha saído da minha comunidade, então eu cheguei aqui, fui trabalhei de garçom, depois fui ser gerente dessa mesma empresa, porque é um restaurante lanchonete. Porque gostaram de mim, não sei o que viram, me fizeram a proposta e eu aceitei. Né? Então trabalhei 1 ano e 4 meses nesse estabelecimento. Depois eu comecei a empreender. E aí a minha vida é assim, né? Eu vou tendo inquietações e vou buscando resposta, né? Essa questão do dinheiro, também volto de novo para a sala de aula. Eu via eu não estou na sala de aula já há algum tempo, eu estou agora na secretaria, na sede, e eu via muito alunos com muitos problemas, né? Alguns semelhantes que eu vivi, e outros diferentes, cada um com seus problemas, né? Mas eu via muita deficiência no que diz respeito à questão financeira na vida de algumas famílias, de alunos. Então eu pensei, é possível para qualquer um. Eu vim do nada, eu tenho um patrimônio legal hoje, posso dizer isso, e eu construí sem nunca ter ganhado muito dinheiro. Foi uma construção com inteligência. Foi um plantio, né? Quando a gente entende as leis naturais, você não faz se não quiser, porque tudo dá para modelar. Você quer algo, modele isso e siga o caminho. Né? Então, assim, aí eu escrevi Criando Riqueza, iniciando do zero com muito pouco. Lá eu botei mais de 20 exemplos de como fazer isso. Você sair do nada e esse foi o meu segundo livro. Que o primeiro foi biografia, né? O segundo foi esse e o terceiro foi sobre produção literária na escola. Né? E esse é o quarto, inteligência financeira. O próximo é sobre sala de aula de novo. Estou trabalhando nele já. Perfeito. Pois é um por ano, né? Meu compromisso é esse. Na verdade, esse era para ter sido lançado o ano passado. Professor, mostre o livro aqui para aquela câmera do meio. Por gentileza, a gente vai fazer um detalhe aí da capa também. Nosso diretor de corte aí, Kilde. Dê seu show, Kilde, para a gente mostrar aí para quem está assistindo. Uma hora vai chegar aí para você que está assistindo aí. Vai aparecer a capa do livro já. Daqui a pouco vai. Pronto, isso aí. Cara bom. Inteligência financeira. Isso aí. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para lhe fazer, professor, que vão aparecer aqui na tela. Érica, você pode fazer as honras, por gentileza? Vamos nessa. A gente tem muitas dúvidas a respeito desse lançamento. Educação financeira na realidade local. Quais são os desafios financeiros específicos de quem vive em Manaus, né? O que essa população enfrenta e como a sua obra ajuda a superá-los com soluções criativas, professor? Boa pergunta. Bom, essa questão de dificuldade financeira, especialmente no que diz respeito à produção de educação e inteligência financeira, não é diferente de quem está aqui em Manaus para quem está lá em São Paulo, por exemplo. A diferença de quem está em São Paulo é que tem muito mais oportunidades, né, de fazer bons network, conversar com pessoas que também estão no meio. Acho que aqui a gente tem um pouquinho mais de dificuldade nessa questão. Mas a questão de você moldar a mentalidade para trabalhar isso, é bem geral. Se for falar de Brasil, uma grande massa, né, de pessoas nem pensam nisso. Né? E quando a gente conversa, tem muitos que não acreditam nessa possibilidade, não acreditam que possa mudar. Então, assim, nós somos fruto do meio. Né? Então, nós temos consciente e subconsciente. Consciente, ele sabe o que é verdade, o que é mentira, a partir dos 8 anos de idade ele é formado. Até os 7 anos a gente só tem consciente, ele está uma esponjinha, recebendo informação. Não sabe o que é verdade nem o que é mentira, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Certo? Mas ele comanda nossos atos, subconsciente. Então, a grande população brasileira, com raras exceções, arquiva no subconsciente aquilo que recebe da família, né? Dos pais, dos irmãos mais velhos, das pessoas da comunidade que estão ali próximo, depois da escola, do trabalho, da televisão. E isso vai sendo arquivado inconscientemente. Logo, isso também se transforma na verdade da pessoa. Então, é isso que ele vai ver, a visão de mundo dele é isso, é a verdade dele. Então, se você falar uma verdade diferente, tem 2 caminhos. Ou ele rejeita, ou ele processa.
e geralmente rejeita, né? Aquelas pessoas que são minimamente instruídas, ele já processa, ele analisa e tal, e se fizer sentido, ele pode arquivar. Que aí é a questão de quebrar paradigma, né? Que nós temos aquele paradigma. Como é que você quebra um paradigma e muda para um outro paradigma? Exatamente analisando o que é diferente, né? Mas muita gente não se permite isso. A gente fala algo diferente e aí a pessoa, o consciente dele já rejeita. Não, isso aí está diferente do que tem aqui dentro de mim, eu não quero isso não. Esse cabra é doido, está falando besteira. Não é? Então, assim, a gente respeita todo mundo, mas nós somos um pingo d'água no oceano. Né? Nós estamos aprendendo todos os dias. Se permitirmos isso, né? A gente precisa se permitir isso. A vida é um eterno aprendizado. Né? Então, assim, inteligência financeira, você tem que pensar o seguinte, educação e inteligência financeira, porque primeiro vem a educação, né? A inteligência já é você aprender a multiplicar o dinheiro, né? A educação é você saber que tem que gastar menos que o que ganha. Né? Então, assim, é preciso que você pense quem você é e para que veio, e o que você quer. Por quê? Porque senão você não planta. A gente só colhe o que planta, né? Então, como é que eu vou adquirir aquilo que eu não tenho? De preferência, busque, pesquise, hoje está muito fácil, né? Com o celular você busca alguém que vive aquilo que você quer. Modele essa pessoa. Estude a biografia dessa pessoa, entendeu? Veja o caminhar dessa pessoa. Leia bons livros. Se você não sabe, pergunte para o Google, pergunte para uma pessoa que tem experiência. Hoje está muito fácil, muito diferente do meu tempo. Agora, nada é fácil. Tudo tem um trabalhinho, tem um passo que você degrau a degrau. Tem um processo. Então, você precisa disso. Outra coisa, entenda a função do tempo. Entenda o que é ativo, o que é passivo. Isso está tudo muito claro aqui. Eu falei sobre tudo isso, renda ativa, renda passiva, como construir uma boa carteira de investimento. Então, assim, é preciso entender alguns detalhes e colocar em prática. Por quê? As coisas, primeiro, não são do dia para a noite e também não acontece, eu quero acontece. Não é, você tem que fazer algo. Não adianta eu querer uma coisa que eu não tenho e eu continuar sendo a mesma pessoa. É preciso que eu adote novos hábitos para ter novos resultados. Isso serve para qualquer coisa na vida, até para um relacionamento. Perfeito. Né? Você quer um relacionamento bom? Pense o que é necessário para ter um relacionamento bom. Né? E conheça a pessoa que você está com ela. Né? Isso não é diferente. São as leis naturais. Isso funciona para tudo na vida. Agora, o maior ativo que a gente tem é o nosso cérebro. Né? Quanto mais conhecimento você adquire, mais caro você fica, mais valorizado você é. Né? E o segundo maior ativo é o tempo. O tempo, ele é o único ativo que você não tem como resgatar. Ele vai caminhando. Então, entenda a função dos juros compostos, que é relacionado exatamente ao tempo, e você constrói riqueza. Especialmente se você é jovem, que nem você, né? Com certeza. Poxa, já preciso fazer essa leitura para ontem. Mais uma tela aqui para a gente perguntar ao professor. Começando do zero. Como seu livro prova que é possível construir um futuro estável, começando do zero e com uma linguagem simples? A linguagem é simples. Eu sempre escrevo com linguagem simples, boto a fonte alta, espaçamento bom para não ter desculpa, né, professor? Exatamente. É porque, assim, eu penso exatamente naquele jovem que eu tive lá na minha sala de aula. Então, assim, não gosto de ler, tem preguiça disso e tal. Então, tá aí. Tá mastigado. Assim, com todas as facilidades para você ler. E com linguagem simples, né? Então, assim, até fugiu um pouco a pergunta. Tu pode repetir? Como seu livro prova que é possível construir um futuro estável, começando ali do zero, com uma linguagem simples? Pronto. Do zero foi o meu outro livro. Esse aqui já não é do zero. Já está um pouco mais avançado ali, porque esse aqui já vai para a inteligência financeira. Mas eu vou responder a pergunta, a segunda está aí. Como é que você começa do zero? Primeiro, você tem que querer. Né? Você vive uma situação e você quer algo diferente. Você quer, por algum motivo, você quer algo diferente. Então, se você quer algo diferente, você precisa pensar. É dinheiro? Beleza. Aí eu estou desempregado, eu não tenho mesada, eu não vendo nada, não tenho nada, é zero. Ok, mas eu tenho saúde? Tenho. Então, pronto, está aí. É o que você precisa para começar a ter saúde. Então, você vai, trabalha para alguém, faz uma diária, qualquer coisa, ganha R$50, começa a vender algo. É uma maneira de começar do zero. Sempre tem um começo. Você já é uma pessoa que já tem um estudo, já fez faculdade, então, quer trabalhar de empregado? Consiga um emprego, distribua seu currículo. Enquanto não consegue um emprego, também venda alguma coisa. Tudo é vendas. Você vai para uma entrevista, você está se vendendo, você está falando sobre você, fazendo divulgação, né, de suas habilidades, né, dos seus conhecimentos. Então, tudo é vendas, né? Quando a pessoa entende isso, ele transforma a vida com muita facilidade. Se ele entende isso e ele tem coragem de enfrentar os desafios, não tem como não dar certo, né?
Então, para sair do zero, o primeiro passo é esse, é você começar a fazer algo que você não está fazendo. Saiu do zero? Ok. Então, desse pouco ou muito que você for ganhar, não importa se é pouco ou muito. Vai ganhar alguma coisa? Quer construir liberdade? Tem que colocar alguma coisa para trabalhar para você. Só constrói liberdade quem compra ativos. Você vai estar dormindo e vai estar ganhando dinheiro, porque é o seu dinheiro gerando dinheiro. Eu conheço alguns empresários que ganham muito dinheiro, mas são escravos do trabalho. Por quê? Porque não construíram liberdade. Não importa se eu estou trabalhando de empregado, se eu sou um vendedor autônomo, ou se eu sou um empreendedor, um empresário, e se eu estou ganhando muito dinheiro. Se eu não comprar outras empresas, eu não construo liberdade. Eu posso até construir modelando. De repente, meu negócio tem muito sucesso, eu modelo o meu negócio para ele andar sem mim. Aí eu crio também um sistema de franquia, por exemplo. Aí eu construo liberdade também nesse sistema. Mas se você tem um negócio que você precisa estar trabalhando nele e você não modelou para ele andar sem você, então, obrigatoriamente, para construir liberdade, você tem que comprar outros negócios, participações em outros negócios. Sim. Ações de boas empresas, bons fundos imobiliários, por exemplo, e ter uma reserva também de oportunidade, que muita gente chama de reserva de emergência. Eu prefiro chamar reserva de oportunidade, por quê? Nós temos uma coisa interessante no nosso cérebro. Quando a gente foca muito numa coisa, a gente atrai isso. Isso funciona, isso não é mito não, é fato. Você focou muito em coisa. Por exemplo, você assiste muita notícia ruim. Aquilo vai arquivando no teu subconsciente, vai chegar um momento que aquilo é a tua verdade. Tudo tem diferente, você não vai acreditar muito. Né? Então, assim, é preciso que você foque naquilo que realmente você quer. E busque isso, porque vai acontecer. Perfeito. Professor, se as pessoas quiserem ter acesso ao seu livro, saber um pouco mais do seu trabalho, entender um pouco mais desse universo, né, de lidar com finanças, que para muita gente, falando aqui a verdade, é um bicho de 7 cabeças, mas acho que dá para ficar mais simples. Como é que as pessoas podem fazer para lhe encontrar nas redes sociais? É simples, olha. É muito simples ganhar dinheiro. É simples. Agora, dá um trabalhinho, porque qualquer coisa vai fazer trabalho. Agora, é preciso ter a ideia certa, acreditar na ideia e ter coragem de colocar em prática. É isso. E não gastar tudo. Porque se gastar tudo, você pode ganhar 200 mil por mês e queima todinho, né? Quem ganha 200 mil e gasta todo é mais pobre do que quem ganha 10 mil e gasta só 8. Verdade. Então é isso. Não é quanto você ganha, né? O que você faz com o que você ganha. Sim, professor. Pronto, isso aí. O lançamento é sábado. O lançamento é sábado, ali no Palacete Provincial, a antiga Praça da Polícia. É um evento Canoa da Cultura. Lá vai estar vários escritores amazonenses, poetas e outros. E eu vou estar lá também, fazendo parte disso. Na verdade, uma vez por mês acontece um evento desse, né? Organizado pelo Evaldo Ferreira. Perfeito. E a gente participa expondo nossas obras, vendendo, dando autógrafo. E dessa vez eu vou, além de expor minhas outras obras, vou estar também lançando esse, tá? Então será um grande prazer recebê-los. E aqui está muito didático, esse livrinho está muito didático. Então o preço de uma pizza que você vai comer e vai acabar, e aqui não, aqui você vai transformar a sua vida e contribuir para transformar a vida de muitos outros, né? Porque esse livrinho muitas pessoas podem ler. Além disso, você pode ler e já colocar em prática. Colocar em prática, orientar outras pessoas sem a leitura, né? Porque quanto mais você estuda e dissemina, mais você se completa, mais você fica com um conhecimento apurado do que você leu, né? Se você só lê e não conversa com ninguém, não bate, então fica mais acanhado. Perfeito. Né? É isso. É riqueza de conhecimento e de dinheiro também, por que não, né? Gente, Canoa da Cultura lá no Instagram, @Canoa da Cultura. Tem também um número de contato aí para informações, DDD 92992881906. Está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. O lançamento, só reforçando, é sábado, 10 da manhã, Palacete Provincial, Centro Histórico de Manaus. Professor, até a próxima. Obrigado. Só uma... Pois não? Eu não respondi onde é que está a venda. A venda, ele está à venda lá no Millennium Shopping. Okay. Vai estar, depois de sábado, né? No Millennium Shopping, no Canoa da Cultura, e também no Canoa aqui do Palacete, vai ficar lá também durante toda a semana, tá? Além disso, no telefone que você deu também, a gente pode também estar atendendo, tá? Maravilha. Agradeço, professor. obrigado, viu?